Aula de derivadas parciais de ordem superior. Então aqui eu trouxe a derivada de segunda ordem. Olha aqui a notação. Derivada de segunda ordem da função em relação a x. Essa aqui embaixo em relação a y. Ok? Mas o que é derivar de segunda ordem? É derivar duas vezes. Aqui eu estou derivando em x duas vezes. Pode ser essa notação, fxx, ou derivando em x a primeira vez, parcialmente, gente, depois de x novamente, a notação fica essa. Derivada parcial de segunda ordem em relação a x. Bem, aqui já é em relação a y, a gente pode usar a notação fy, que é o que? Derivo em y parcialmente, depois derivo de novo. Fica a derivada de segunda ordem da função em relação a y, duas vezes que eu estou dizendo, né? Aqui são as derivadas mistas, derivei em y primeiro e agora em x, fica fyx. Ou derivo em x primeiro e depois em y, então fica a derivada de x depois y, então fica fxy. Ou seja, eu derivo em y primeiro depois x. Então fica nessa notação, ou derivo x primeiro, depois y. Fica nessa notação. O exemplo que a gente trouxe está aqui. Essa função, vamos aprender a derivar ela parcialmente em x. Então eu tenho que derivar considerando o cosseno uma constante. Então repito, o cosseno, a derivada de e elevado a 2x, eu fiz aqui usando a regra da cadeia. Da e elevado a 2x vezes a derivada de 2x. 2e elevado a 2x. Então, 2e elevado a 2x vezes 2, 4e elevado a 2x. O cosseno ficou, uma constante, ficou sem alterar. Aqui eu estou derivando em y. Então, o e elevado a 2x é constante. A derivada do cosseno é menos seno. Então, fica menos 2e elevado a 2x seno de y. Bom, aqui sim a segunda derivada dessa, em relação a x. Então, novamente, vou derivar considerando o cosseno a constante. E elevado a 2x, nós vimos que é 2e elevado a 2x, vezes 4, 8e elevado a 2x, cosseno de y. E aqui a derivada da segunda ordem de y, eu vou ter que derivar só o seno, porque aqui é constante. Vai ficar, a derivada do seno vai ficar cosseno. Então, só altera as mistas. Tem que dar igual. Vou fazer uma só. Então aqui eu tenho que derivar agora em y. Já derivei em x, vou derivar em y. Então, derivar em y, todo esse termo aqui é constante. Então a derivada de cosseno vai ser seno. Menos seno, né? Então aparece menos aqui. Se eu fizer o mesmo aqui, tem que dar o mesmo valor, tá bom? Se aqui está derivando em y, já está aqui. Agora derivar em x, e elevado a 2x é 2 e elevado a 2x, vezes menos 2, menos 4. Aqui tem que dar igual. E para fechar, a interpretação das derivadas. Aqui nós fizemos a superfície, tipo uma casca, né? É a nossa função. E quem seria, só analisando aqui na direção de x. Olha aqui, a reta tangente a x, ela vai ter uma inclinação. Essa inclinação é a nossa derivada, é o coeficiente angular. Esse coeficiente angular representa a inclinação. Então aqui eu tenho um ponto, aqui na direção x, eu estou analisando a derivação em relação a x. Por isso que é parcial. Y está constante lá. Então a derivada parcial da função em x representa o coeficiente angular da reta tangente na direção a PB. Então nessa direção aqui, né, está a nossa análise da nossa derivada. Idem para a direção y. Aí você vai ter o coeficiente angular da reta tangente na direção CPD. Então, por que isso? Eu vou estudar o comportamento de uma função na direção que ela tiver, né, x, na direção y, considero uma constante, analisa a outra. Então eu posso ver a variação em x,
Posso ver a variação em y. E imaginando, você pode ter uma função w, né? Que vai ter mais de uma variável, n variáveis. Eu posso derivar parcial cada uma delas e interpretar qual é o comportamento dela naquela direção, x, y, z, por aí vai. Ok, pessoal? Bem, pessoal, aqui nós estamos com a função que fizemos no quadro, né? Aqui usando o GeoGebra Classic, geramos aqui a nossa função no espaço. Aqui é o nosso eixo x, o verdinho aqui é o eixo y e o azul é a nossa cota, o eixo z. Tá aqui uma função periódica, né? Vocês observam que tem um cosseno, ó. Então o cosseno dá essa característica de periodicidade, né, ou ciclicidade. Aqui no canto esquerdo eu fiz a derivada parcial em relação a x. Olha o comando como é que é, né? Ele deu exatamente como a gente encontrou a primeira derivada, 4 vezes z elevado a 2x cosseno de y. Vamos colocar aqui o comportamento dessa função, né? Como é que varia aqui em relação ao eixo x. Aqui é a função derivada em relação a x. Vocês observem aí o comportamento em relação a função. Aqui com essa função eu encontro todas as derivadas em relação ao eixo x. O eixo y eu vou fazer aqui. Vamos colocar aqui derivada. Aparece função e número. Então vamos escolher a função aqui, letra A. E aqui eu vou escolher em relação a y, né? Pronto. Ele calculou aquela derivada parcial que nós fizemos. Observe aí, a variação altera um pouco. Já tem um comportamento inclusive em relação ao eixo. Olha aqui o comportamento em relação ao eixo y. Então a ideia aqui era encontrar as duas derivadas, mostrar. Aqui nós temos em relação a x, essa primeira. Aqui temos nossa função. E aqui a sua derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Tem comportamentos diferentes e a partir delas a gente consegue encontrar a variação dessa função, né, a função cíclica em relação a x ou em relação a y. Quando estiver analisando x, y está constante. Então foi uma forma aqui da gente fazer uma rápida interpretação sobre as derivadas. Bem, pessoal, estamos aqui no Wolfram Alpha, ou Fran Alpha, como queiram chamar, e colocamos aquela função que nós encontramos as derivadas parciais em x e y, e derivadas mistas e derivadas parciais de segunda ordem. Então aqui eu tenho a função, como colocamos para vocês. No Wolfram você vê logo se está realmente correta a informação. 2 vezes z elevado a 2x cosseno de y. E aqui está o gráfico em 3D. Bom, observe essa periodicidade está relacionada ao cosseno. Aqui olhando de cima, né, a gente vê as curvas de contorno. Como é que a função está se comportando. As cores mais escuras indicam, ó, essa concentração dos dados. Aqui, claro, olhando no plano XY. Aqui outra forma de representar aquela mesma função. As raízes, no caso, como ela é periódica, né? Ele coloca aqui em relação a um período N que vai se repetindo. As raízes são π menos π sobre 2. Se a gente considerar N variando de 0 a Z. Então você consegue ter aí várias raízes para essa função. O domínio
Estamos no R2, né? A gente utiliza todo o R2 para definir essa função. Ela tem periodicidade em x, né? Tem um período π para x e para y 2π. As raízes em relação à variável y estão aqui, menos π sobre 2. E chega aqui nas derivadas parciais, que foi nosso assunto. Nós encontramos em relação a x, a parcial em relação a x, 4 vezes e elevado a 2x cosseno de y. Em relação a y, menos 2e elevado a 2x seno de y. Aqui ele não deu as mistas, nem as de segunda ordem. E aqui nós temos igualando a zero. Finalidade de igualar a zero é encontrar o máximo. Derivadas implícitas, quando você reescreve aquela função de forma implícita e aí encontra a derivada de forma implícita. Bom, aqui nós temos novamente repetindo a derivada em x, não, em y, e aqui em uma segunda derivada. O interessante aqui é o limite. Se a gente quiser um limite indo para o infinito, aquela função tende a zero, ó. O limite aqui também é interessante se estudar. Quando a x tende a menos infinito nessa função, né, você acaba tendo um número muito próximo a zero. Então é isso, pessoal. Mostramos aqui no Wolfram, fizemos aqui uma análise dos resultados do Wolfram. Ok?